Ateliê Danier apresenta Como Fazer. Então, a gente vai começar fazendo um círculo mágico e dentro dele a gente faz 8 pontos baixos, que não precisam ser pontos super apertados, tá, gente? Fizemos os 8 pontos baixos e aí agora a gente vai fechar aqui a nossa carreira de círculo mágico. A gente vai passar, então, essa laçadinha que tá aí na nossa agulha, ó, a gente vai passar ela lá pra trás, tá? Então, de trás pra frente a gente pega a agulha e puxa essa laçada lá pra trás. Então, a laçada foi lá pra trás, agora a gente vai inserir a agulha ali no meio do nosso ponto baixo, no Vzinho, né, que a gente chama, que é pra fazer o ponto baixo centrado. E aí, a gente vai precisar puxar uma laçada lá de trás pra frente. Só que essa laçada que a gente tinha passado lá pra trás, que é de fechar a carreira, ela permanece ali. Eu tenho que segurar ela ali. E aí, agora a gente junta as duas e faz um ponto baixo. Assim, a gente fecha a carreira. Depois, então, a gente vai fazer essa segunda carreira com aumentos. Então, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Lembrando que é ponto baixo centrado, então a gente vai colocar a nossa agulha no vão ali, no meio do ponto baixo. Não vai ser ali na laçada, onde normalmente a gente coloca. Fizemos isso a carreira toda, então agora a gente vai fechar a carreira novamente da mesma forma que a gente fechou a primeira vez. Passa a laçadinha lá para trás, puxando então a laçada lá de trás para frente, né, juntando as duas laçadinhas. E fazendo um ponto baixo. Essa nova carreira a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Então, vai ser um ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo buraco de base, um ponto baixo, 2 pontos baixos no próximo buraco de base. Assim vai ser a terceira carreira toda. Eu vou mostrar agora exatamente onde a gente pega, se você tiver alguma dúvida ainda do ponto baixo centrado, onde é que entra, né, a nossa agulha, ó, bem no vão, e ela precisa sair lá do outro lado, também no vão. E aí, então, a gente finaliza a carreira da mesma forma, né, que a gente finalizou as outras duas. E nessa última carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. E assim a gente vai seguir por toda a carreira até chegar no final e novamente a gente finalizar da mesma forma que a gente vem finalizando. Chegamos no final, então, a mesma finalização. Agora, então, a gente vai começar a subir a lateral do cesto, né, que é o que a gente chama de parede do cesto. Então, a gente vai posicionar agora no nosso crochê de frente pra gente, e a gente vai inserir a agulha nesse vãozinho aqui, passando pelas duas laçadas, né. Essa outra laçada que a gente cruzou, a gente vai colocar ela na agulha agora, e aí, então, a gente vai puxar, né, uma laçada do fio ali que vem do novelo, para fazer aí uma correntinha, né, um ponto baixo, que vai contar como ponto baixo inicialmente. Então, passamos ali pelas 3 laçadas, a gente faz ali a correntinha que vai se transformar no ponto baixo e segue a carreira dessa forma. Vamos passar nesse mesmo vão, né, passando pelos 2 fiozinhos agora, e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada buraquinho de base. Então, a gente passa pelas 2 laçadas e vai fazendo pontos baixos, seguindo a carreira toda, para que ele fique nesse formatinho. Então, a gente vai inserir, ó, aqui, nesse vão. Não é ali onde a gente insere normalmente, e sim nesse vão que vai pegar as 2 laçadinhas. Que é porque a gente quer subir a peça, né? Então, o objetivo é esse. E a gente vai fazer isso a carreira toda, sendo um ponto baixo para cada buraquinho de base.
Chegando no final, a gente volta a subir a carreira como a gente fazia lá na base dele normalmente, né? Então, a gente passa a laçada lá para trás, insere a agulha agora no vão ali do Vzinho, que é para fazer o ponto baixo centrado. Então, insere ali, passa para o outro lado, saindo no meio também. Puxa uma laçada para frente, junta com a laçadinha de trás, que é do fechamento, e faz uma correntinha, né, que equivale a um ponto baixo. E aí a gente segue fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. A gente vai fazer isso até chegar na altura que a gente deseja. Então, você vai fazendo isso carreira por carreira, exatamente igual, não vai mudar nada de uma carreira para outra, sempre pegando no V do ponto baixo centrado, sempre subindo dessa mesma forma, até chegar numa altura, né, que a gente deseja. Se é para caneta, então até chegar na altura da caneta, se é para agulha, até chegar nessa altura, nesse mesmo formato, com a mesma tensão de ponto, tudo do mesmo jeito, né, até chegar ali na altura mesmo. Então, na última carreira a gente vai finalizar, normalmente, só que agora a gente passou a laçadinha ali para trás, a gente vai inserir novamente ali no vão, como a gente fez para subir. Né, nesse vão do meio de cima, vai puxar uma laçadinha, passando pelos 3 ali, né? E agora a gente vai fazer pontos baixíssimos na parte superior do nosso cestinho para dar um efeito final. Então, você puxa ali a laçada e passa direto. Puxa a laçada, passa pelos 2, né? Buraquinhos ali, 2 laçadinhas e direto. Insere a agulha ali no vão, passando pelas 2 laçadinhas. E vai direto fazendo um ponto baixíssimo pela carreira toda, para dar esse efeito, ó, como se fosse uma linha. E agora, para finalizar oficialmente, a gente corta ali o fio, né? Passa como se a gente fosse arrematar, e a gente vai de cima para baixo inserir a agulha ali nessa linha que foi formada, e vai puxar, né, o fio lá para dentro. Depois, lá na última, né, finalizada, a gente puxa de dentro para fora, que aí ele vai ficar igual, né, as outros pontos baixos centrados que a gente fez. E aí, então, você percebe que a gente deixou um fio bem grande, que é justamente para a gente poder ir escondendo ele no cestinho, né? Então, passa para lá, passa para cá, aquele procedimento final, para não precisar dar nenhum nó, nem nada do tipo. Então, você vai escondendo ele pelo cesto, né? Não vai também passar lá de cima para baixo, vai escondendo delicadamente, que aí ele vai ficar bem firme e não solta. Então é isso, assim que fica o nosso cestinho multiuso. Eu gosto de usar para canetas e agulhas de crochê. Mas você pode usar para o que você quiser.